Hoje eu gostaria de começar fazendo uma observação de que o encontro de hoje vai ser de fechamento desse grande trecho do livro, dessa vasta parte do livro dedicada à lei das vidas sucessivas. Então, nessa tentativa de fechamento, a gente vai tocar em vários pontos que podem não ter assim muita conexão uns com os outros. Então, eu gostaria já de começar pedindo o perdão, né, para quem está assistindo agora ou depois, quanto a essa peculiaridade deste encontro. Né? Observando que, como é um contínuo, uma série, nós tentamos, em alguns capítulos, criar sínteses ou criar algumas interpretações que possam, porventura, facilitar a leitura da obra de Denis, mas, em outros episódios, como esse, nós só fazemos uma listagem de pontos interessantes a serem discutidos, pontos que têm potencial filosófico e sem muita preocupação em encadear muito esses pontos. Então, assim, por isso ser quase o procedimento oposto do que seria uma palestra, por exemplo, ou um grupo de estudo mais fortemente fechado no tema, eu acho que a gente precisa dessa explicação. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer, quanto ao capítulo 16, Objeções e Críticas, é que Leon Denis ele desconsidera a maioria dessas críticas e objeções como ou interessadas ou desavisadas filosoficamente, principalmente filosoficamente, ou dogmáticas, no sentido de que elas não oferecem um argumento, na verdade, contra o princípio da reencarnação, mas batem o pé, fincam posição quanto a algum ponto teológico, geralmente a doutrina da ressurreição, ou então alguma outra doutrina religiosa, ou mesmo um dogmatismo materialista, uma pressuposição de que esse problema já está resolvido e a existência da alma é absurda em si, é uma proposição absurda, porque o materialismo, na concepção desses pensadores, e é bom a gente destacar isso, é uma concepção filosófica. O materialismo é puramente filosófico, ele não tem relação com a ciência, porque as suas teses, elas são teses puramente filosóficas, elas não são teses testáveis, não são teses sobre o funcionamento de nenhum fenômeno, mas são teses que interpretam o cosmos, interpretam a realidade segundo uma certa perspectiva do que esta realidade deve ser. Então, lembrando que o materialismo é uma perspectiva puramente filosófica, é de grande relevância nós observarmos que, entre as suas várias pressuposições, ele pressupõe, por exemplo, que a matéria é a única realidade básica que pode existir, mas entre essas pressuposições há também uma pressuposição de que a ciência, ou o que às vezes materialistas gostam de chamar de uma mentalidade científica, uma visão científica do mundo, necessariamente conduz para o materialismo. Então, a ciência, na perspectiva filosófica materialista, seria o garantidor do materialismo. E, entretanto, nós sabemos que a ciência não pode garantir nenhuma perspectiva metafísica. Ela pode, sim, invalidar com fatos, né, com observações precisas, alguns postulados, alguns princípios de algumas filosofias, mas ela não pode validar um conjunto filosófico que depende sempre de argumentos que não são científicos, são totalmente filosóficos, totalmente metafísicos ou éticos. Então, essa distinção é muito importante. Até hoje, a maioria das pessoas, estou falando de pessoas especializadas e dedicadas ao tema, elas confundem essa marcação entre o materialismo, que é uma filosofia, e a ciência, que é um conjunto de procedimentos que objetiva estabelecer conhecimento sobre fatos e não filosofa.
né? Por melhor que a ciência seja, mesmo que a gente coloque a ciência acima da filosofia, é preciso lembrar que ciência não filosofa. Então, ciência não é capaz de estabelecer valores, estabelecer interpretações, perspectivas, fundamento, lógica. Tudo isso precede a ciência, né? Sem querer insinuar, como os antigos insinuavam, que a filosofia é a mãe das ciências, mas de um ponto de vista puramente formal, puramente metodológico, as pressuposições filosóficas, elas estão na base daquilo que nós chamamos de atividade científica ou do conhecimento que é oferecido por essa atividade científica. Então, Leon Denis vai ver com muita reticência essas alegações materialistas ou religiosas contra a lei da reencarnação, porque não vê nessas críticas, nesses ataques, argumentos. E aqui é importante a gente também marcar a posição. Se há bons argumentos contra a reencarnação ou a favor de alguma outra opção, seja a opção materialista, seja um outro tipo de imortalidade da alma, nós precisamos considerar esses argumentos. Isso aqui não é tão importante, mas é um ponto que é preciso a gente estabelecer, colocar uma bandeirinha sobre ele, dizer, olha, houve aqui uma marcação de território. O Leon Denis fez foi separar o que é um tipo de discurso de outro tipo de discurso. Bom, ainda nesse capítulo, há alguns trechos que eu gostaria de ler e que parecem conectar a ideia do sofrimento, que é uma ideia muito importante nesse livro todo. Nós talvez ainda não tenhamos chegado ao auge da exposição dessa ideia, ainda nesse capítulo, mas a noção da reencarnação, ela está toda muito conectada à noção de um propósito para o sofrimento, uma explicação para o sofrimento. E isso pode não parecer óbvio, pode não ser óbvio numa primeira leitura, numa primeira meditação, numa primeira reflexão. É preciso a gente, junto com o Leon Denis, matutar e maturar a nossa concepção sobre a reencarnação, para que, aos poucos, nós compreendamos como que a reencarnação engloba em si, como um de seus corolários principais, a noção de sofrimento, de dor, o drama da vida, o desgaste do viver. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente a respeito do pessimismo. O pessimismo é uma opção filosófica que parte do choque, da incapacidade de lidar moralmente com o problema do sofrimento. O sujeito entra em pânico, ele entra em choque diante do sofrimento atroz apresentado pela vida, às vezes o sentimento de injustiça que se faz acompanhar desse sofrimento dos inválidos, o sofrimento das crianças, o sofrimento dos mais frágeis diante dos mais fortes, dos pobres diante dos ricos. Então, a noção de uma incapacidade de se defender, uma incapacidade de reação, reforça em nós, para além da noção e percepção do sofrimento, uma também grave noção de injustiça, de abandono diante das leis cósmicas, em face da expectativa de que haja um controle universal, um controle moral, um controle cósmico, um supremo juiz, um supremo legislador, observando o drama da vida. Então, muitos pessimistas, eles, na esteira, por exemplo, de Schopenhauer, um exemplo muito clássico, eles vão concluir exatamente que o sofrimento é prova da inexistência de Deus. Já Epicuro havia dito isso lá na Grécia helenística, no período helenístico da civilização grega, dizer, bom, ou os deuses são impotentes, ou eles ignoram completamente, não se interessam pelo sofrimento humano, são indiferentes diante do sofrimento humano, porque o sofrimento é, por demais, acentuado para que deuses bons e capazes de agir não fizessem nada. Esse argumento foi respondido por Santo Agostinho, que vai observar, não frontalmente,
mas a sua maneira, Santo Agostinho vai articular uma resposta consistente para o problema da dor, do sofrimento, em conciliação com a justiça divina, que a preocupação de Agostinho, claro, era justificar a justiça divina em face do sofrimento. E aí ele vai acrescentar, bom, se a gente analisar as opções que Deus tinha ao criar o universo, ele tinha a opção de criar autômatos, alguma coisa parecida com robôs ou com máquinas que operam sempre bem, e essas máquinas ou esses autômatos humanos não teriam nem responsabilidade nem liberdade e, portanto, não poderiam ser ditos bons ou maus, esses supostos seres humanos, nem seriam humanos. Então, para que Deus não criasse autômatos, ele necessariamente tinha de criar seres livres. E criar seres livres implica em permitir a esses seres livres que cometam o mal, que pratiquem o mal. Então, por uma impossibilidade lógica de se criar seres vivos que operam como máquinas, Deus tinha necessariamente de criar um ser que é capaz de fazer o mal, se quiser. Mas, naturalmente, Deus jamais desejou o mal. Então, esse argumento brilhante de Santo Agostinho, infinitamente mais refinado que o argumento de Epicuro, ele já mostra para nós como, em geral, essa tensão entre o pessimismo e o otimismo depende de um refinamento, de um aprofundamento da meditação filosófica. Leon Denis vai seguir mais ou menos por essa linha. Vai dizer que trata-se de um barbarismo moral, a fantasia ou a especulação, a perspectiva de que a vida possa ser desprovida de sentido e possa se encerrar no puro sofrimento sem nenhum propósito. E contra esse barbarismo moral, contra essa insensibilidade da razão, por assim dizer, só para brincar um pouco, né, explorar as palavras, o ser humano necessitaria de uma filosofia que correspondesse a um estado de espírito amadurecido, sóbrio, equilibrado e também capaz de administrar a dor e o sofrimento. Porque espíritos maiores são capazes de administrar a dor e o sofrimento, eles não descambam para esse ataque de pânico que vai engendrar o pessimismo, e eles, pelo contrário, eles se resignam, entendem, compreendem e se adaptam a esse estado de dificuldade e sofrimento da humanidade, enxergando o melhor, a promessa, a esperança, nem que seja ainda na semente. Então, as grandes almas, o pensamento profundo dos grandes mestres espirituais da humanidade, dos grandes filósofos, dos grandes, na prática, os santos, que são aqueles que praticam a sabedoria, que tornam a sabedoria ato, gesto, eles sempre perceberam que justamente o potencial humano, mesmo quando ele não é desenvolvido, ele é tão mais rico do que o drama, a tragédia do sofrimento, que ele vale por 1000 vezes o sofrimento que é atualmente um estado que parece ser dominante na vida. Então, essa temática fundamental eu correlacionaria à ideia de reencarnação em Leon Denis, porque em Leon Denis esses dois pontos eles estão mais bem amarrados do que talvez em qualquer outro pensador na história da humanidade. A filosofia de Leon Denis tem muito a ver com a conciliação entre sofrimento, por um lado, e progresso, ou a gente poderia chamar a lei da reencarnação de exercício para o fulgor da alma. Então, aqui estão os trechos. O regresso à vida terrestre é para ele como que um rejuvenescimento. Recupera-se as forças, o ânimo, para quê? Para enfrentar desafios. Então, há o reconhecimento no próprio processo reencarnatório de que uma das etapas fundamentais deste processo, o processo reencarnatório,
é o esquecimento, né, e o abandono de vícios, apegos e condicionamentos já tão cristalizados na vida passada que faz-se necessário apagar, nublar essas memórias para se começar de novo com outras perspectivas da vida, com outra disposição, com outro cenário, com outras companhias que possam não melhorar, talvez, mas renovar as percepções daquele indivíduo a respeito da realidade. Então, de uma maneira brilhante, ele coloca a lei da reencarnação em analogia, por exemplo, com o sono. Nós dormimos, né, e acordamos para um novo dia razoavelmente esquecidos do dia anterior e prontos, renovados, dispostos para novas experiências, para novos enfrentamentos, porque se nós tivéssemos a continuação ininterrupta do desgaste, do estresse, do sofrimento, do trabalho, nós não suportaríamos. Em cada renascimento, a alma reconstitui para si uma espécie de virgindade. O esquecimento do passado, qual Letes, a água do rio Letes, o rio do esquecimento, né? Benfazejo e reparador, torna a fazer dela um ser novo, que repete a ascensão vital com mais ardor. É a energia psíquica ali toda renovada pela juventude, pelo ânimo, pela curiosidade, pela sede de vida que nós vemos na infância, na juventude, e que é necessário para o sujeito atacar a vida, abordar a vida com um ânimo todo ele renovado. Cada vida realiza um progresso, cada progresso aumenta o poder da alma, essa grandeza da qual depende a nossa capacidade de não sucumbir à dor e ao sofrimento e de encará-los com resignação, com paciência, com grandeza e com nobreza. Isso é o que a gente poderia chamar aí, como os antigos, né, de estatura da alma, grandeza de espírito, a megalopsiquia, né, da filosofia helenística, que significa literalmente a grandeza de alma, né, uma força psíquica capaz de superar aqueles obstáculos mais rasteiros nos quais sucumbem aquelas almas ainda mais frágeis, sem estatura, sem energia psíquica. Esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude. Todos nós temos um ideal a realizar, a beleza suprema e a felicidade suprema. Bom, vou continuar dando um pulinho de 3 parágrafos e ler uma observação sobre o sofrimento que vem assim. Vimos que o sofrimento não é forçosamente uma expiação, não é uma punição todas as vezes, não é um resultado do mal praticado, do erro cometido, como nós às vezes insistimos que todo sofrimento é débito, cobrança, né? É o peso do passado. Toda a natureza sofre. Vejam bem, o animal sofre, a planta sofre. A planta, ela enfrenta o asfalto e rompe a calçada, o asfalto, com tremendo esforço. A planta perde as suas folhas diante da tempestade, né, por ocasião de uma chuva, de granizo, alguma coisa assim, precisa rebrotar, renascer, depois do esforço, do desgaste, da dor, do sacrifício, e a planta certamente não está pagando dívida nenhuma. Imaginem se a planta dissesse a cada tempestade ou a cada pedra que a sua raiz encontra, ela dissesse, coitada de mim, eu devo estar pagando algo de muito ruim que eu fiz, porque eu não merecia essa tempestade, eu não merecia que as minhas ramas fossem arrancadas. Então, isso é falta de uma perspectiva estoica, uma perspectiva de maturidade do espírito que nos garanta um pouco mais de fleuma diante dos acidentes da vida. A percepção de que a vida material inclui e contém acidentes, e que esses acidentes eles não podem ser completamente eliminados da existência material. E, portanto, nós não podemos
ler cada microacidente da vida, é claro que a morte a gente pode ler, mas cada pequeno desgaste da nossa vida, cada pequeno problema de saúde menor, nós não podemos ler todos como kármicos. Alguns são puramente genéticos, outros são casuais. Nós pegamos um resfriado aqui, nós desenvolvemos um problema crônico ali por má postura, por mau comportamento, por má alimentação, e isso não quer dizer que haja causas profundas e pretéritas que justifiquem essas dificuldades, né? Claro, o que há é a inferioridade do espírito, porque se o espírito fosse amplo, vasto, maduro, profundo, ele conseguiria contornar até essas pequenas dificuldades, porque ele não estimularia e não alimentaria suas causas formadoras. A planta, o animal e o homem está sujeito à dor. O sofrimento é, principalmente, um meio de evolução. Essa ficha ainda não caiu. Nós ainda não chegamos no nível de Leon Denis. A nossa sociedade ainda não absorveu essa mensagem. O sofrimento é principalmente um meio de evolução, de educação. Muito bem. Acho que esse ponto foi bem estabelecido, né? Eu vou pular algumas páginas e vou retornar a um ponto que nós discutimos já, que é a questão do preconceito, mas que Leon Denis, nesse parágrafo, soube encaixar e explicar à luz da ideia de reencarnação de uma forma realmente muito sensata, muito sábia. É o seguinte, o parágrafo: os preconceitos de raça e de religião que na Terra exerceram influência considerável nesses espíritos, às vezes espíritos bons, às vezes espíritos já razoavelmente maduros, razoavelmente sábios, continuam a exercê-lo na outra vida. Quer dizer, nós não podemos esperar estarmos completamente livres de preconceitos religiosos, de preconceitos de raça, de preconceitos sobre sexualidade, de preconceitos sobre o outro sexo, de preconceitos sobre outras culturas imediatamente. Né? Leva tempo, é desgastante, como nós vimos, o processo do aprendizado, o processo de educação, ele envolve sofrimento, principalmente, não porque a natureza é má, porque Deus é sádico, principalmente porque nós resistimos à educação. Nós resistimos ao progresso de todas as maneiras ao nosso alcance. E para resistir e permanecer como somos, apegados ao homem velho, nós precisamos enfrentar os impositivos do estímulo ao progresso e sofremos diante disso muitas vezes. Então, até mesmo para não progredir, nós sofremos. Uma grande quantidade de vezes, essa é a causa do sofrimento. Enquanto a entidade elevada sabe facilmente libertar-se deles com a morte, aqui olhem que interessante, a entidade elevada não é aquela que na Terra está livre dos preconceitos, porque preconceitos eles são incutidos em nós, estimulados em nós pela sociedade e pela cultura. Então, é preciso um esforço tremendo, né? E uma consciência tremenda de preconceitos específicos para que a gente consiga combatê-los em nós. E o pior, há certos preconceitos que nós não percebemos ainda. Assim como hoje nós temos noções de que ideias de 300 anos atrás eram absurdas, pode ser que daqui a mais 300 anos nós olhemos para a sociedade do século XXI e tenhamos horror a certas ideias que hoje são comuns. Nós vejamos daqui a 300 anos as nossas ideias de hoje como absurdamente preconceituosas. Mas como nós só julgamos o passado, pode ser muito confortável para nós apontar o dedo para quem viveu há 300 anos ou para quem viveu há 2000 anos e ignorar
que muitos desses preconceitos são da estrutura da cultura e que são incutidos em nós desde a infância de uma maneira tal que nós sequer os enxergamos. Vamos enxergar depois que alguém muito sábio, né, no domínio da psicologia, da sociologia, da filosofia, observar o preconceito e falar assim, olha, aqui tem mais um detalhe que ninguém tinha reparado. Os preconceitos raciais, a gente descobriu que eles existem há mais ou menos 300 anos, 250 anos. Os de natureza sexista, mais ou menos 100 anos. Os com relação a diferentes disposições de sexualidade, mais ou menos 50 anos. Então, nós vamos percebendo esses preconceitos e combatendo, vagarosamente. Mas há uma dúzia de preconceitos, talvez, que nós não percebemos ainda. Vamos precisar de essa contribuição especializada de uma alma que conseguiu enxergá-lo. Entretanto, embora Leon Denis esteja dizendo que é muito difícil o sujeito abstrair a cultura enquanto encarnado, ele está afirmando que almas elevadas, pelo menos, ao desencarnarem, conseguem abstrair a sua cultura presente e olhar de uma perspectiva mais neutra e mais elevada aos seus comportamentos, hábitos e pensamentos, de maneira que essas almas elevadas podem quase que imediatamente rever os seus hábitos, suas ideias, suas crenças e modificá-las, né? O que não acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, como nós temos amplo relato de desencarnados, continuam pensando mais ou menos do mesmo jeito que pensavam em vida. Um outro trecho que eu gostaria de destacar, finalmente, é um trecho que fala sobre os materialistas evolucionistas, o mal e a dor como constantes universais. E aqui Leon Denis cita Taine, Surri, Nietzsche, Haeckel, a gente poderia citar uma grande quantidade de outros, e ele brilhantemente vai associar esse pessimismo materialista à ideia de diabo, de Satã e de inferno. O que é que Leon Denis quer dizer com isso? O pessimismo não é uma inovação filosófica dos materialistas. Os materialistas não são inventores do pessimismo, como se ele nunca tivesse existido. Nós temos pessimismo há, no mínimo, 3.000 anos. E o pessimismo ele surgiu, notadamente, no seio da própria religião. Nós temos um pessimismo hebraico tremendo. Quando a gente lê o Velho Testamento, quando a gente lê Jó, quando a gente lê o Gênesis, né, como que a humanidade começou? 2 pessoas traíram a confiança de Deus para escutar o diabo. Assim começa a humanidade. Esse é só o começo da história. Logo depois, eles têm 2 filhos. Um filho mata o outro. Esse é o berço da raça humana, né, que dá origem ao mito hebraico do pecado original, né, de uma constituição pecaminosa do ser humano e que se enraizou muito perfeitamente no cristianismo, contrariamente à mensagem de Jesus, que é essencialmente oposta a essa ideia. Então, Jesus, no sentido em que ele é não um filósofo hebreu ou um profeta hebreu, mas no sentido em que ele é uma dessas almas elevadas que conseguiu abstrair da sua cultura, ele oferece para nós um outro tipo de pensamento, que não é um pensamento mais culturalmente enraizado, que é um pensamento puramente perene, puramente espiritual, né, de uma essência boa da alma humana. Embora esse pensamento jogue com a noção de pecado, com a noção de corrupção e queda do ser humano, né, porque o mal e o sofrimento existem, isso é uma constatação muito óbvia, mas a gente poderia dizer que a filosofia de Jesus dá uma guinada de 180 graus quase na direção do otimismo filosófico, de uma posição, uma interpretação otimista da vida. Mas pode ser, inclusive, que essa posição seja relativamente excepcional
em muitos aspectos, por exemplo, o islamismo é fatalista, tem uma visão relativamente pessimista do ser humano, porque é incapaz de fazer frente ao condicionamento da correnteza da história, né, daquela determinação e planejamento que Deus, que Allah impôs ao mundo. O budismo, de muitas maneiras, ele também tem um grau muito maior de pessimismo. Ele vai enxergar a vida como essencialmente sofrimento, e a mensagem espiritual é a mensagem de fuga do sofrimento, de anulação do sofrimento. E olha que interessante, que fantástico. A percepção espiritualista, não é materialista, de que o sofrimento será superado através da superação do estado de humanidade. Então é preciso atingir o Nirvana, se tornar um Buda, se tornar um não humano, um mais que humano, para que aí sim nós estejamos libertos desta que é a condição humana, a condição de sofrimento. Isso é muito interessante. Uma última observação que eu gostaria de fazer a respeito dos capítulos 17 e 18 é que eles também apresentam as múltiplas concepções culturais que eu sempre gosto de destacar com referência ao livro de Helmut Oberst, né, História Mundial da Reencarnação, ou a Reencarnação, como é que é? A tradução exata seria História Mundial de uma Ideia, né? Weltgeschichte einer Idee, né? A história mundial de uma ideia. Mas, e que é perfeitamente explanado por esse trecho de Leon Denis que nós analisamos. Mas eu gostaria de acrescentar um outro dado, apenas a título assim, de curiosidade, e que vem reforçar a noção de Leon Denis nesses capítulos, de que a reencarnação ela é muito bem distribuída culturalmente. Trata-se de um livro de um sujeito chamado Lewis Farnell, que se chama O Culto Grego aos Heróis e a Ideia Grega de Imortalidade. Então, esse Lewis Farnell, ele vai analisar epígrafes, mensagens tumulares, poemas escritos para os mortos e também esculturas tumulares que fazem referência à fertilidade. Então, ele vai observar que há muitos símbolos e muitas epígrafes, epitáfios, né? Muitos epitáfios, né, tumulares que fazem referência direta à ideia de renascimento e de fertilidade. E aí, na investigação dele, que é mais arqueológica do que filosófica ou histórica, o Farnell ele vai observar o seguinte: essas referências à fertilidade dos mortos têm a ver com uma crença ancestral que não vem do orfismo, que não vem dos mistérios de Eleusis, como antigamente se cria, e que é uma crença popular do povo grego de que as almas fertilizam novos corpos, né? São as almas dos mortos que vêm a renascer, vêm a estimular o renascimento, né? A gravidez, a gestação e o renascimento de novas pessoas. Então, a partir dessa tese, o Farnell ele realmente conecta a ideia de reencarnação a uma espécie de intuição popular fundamental, né? Ele expressa a ideia de encarnação como quase que uma intuição fundamental, e não como uma ideia que foi estimulada por um culto específico, por uma corrente filosófica, como geralmente se cria, e que, de certa maneira, é uma tese reducionista que quer fazer com que a reencarnação, que é tão bem distribuída geograficamente, culturalmente, é tão evidentemente baseada em evidências ou intuições ou reminiscências que seja, fazer com que essa tese ela pareça uma invenção da cabeça de uma pessoa específica ou de uma comunidade, de um culto específico. Vamos parar por aqui então hoje.